Exemplo nosso aqui. Você está sem correr, eu também estou. Você está correndo os 10, não, eu estou sem correr mesmo. Sim, você está sem correr, eu também. Numa prova de 5, se nós começarmos a treinar hoje, domingo ou amanhã, segunda-feira, em 2 meses nós estaríamos preparados, aptos a participar de uma prova de 5. Porque o volume é baixo, o volume de treinamento, a gente viu o Fábio, a Cleide, a Valéria, o próprio Rafael, os atletas mencionando a questão do volume de treinamento. Então, a prova de 5 ela requer um volume baixo, 20 km por semana, então você treinando ali 3 vezes por semana, totalizando 20 km, você participa de uma forma saudável e bem prudente numa prova de 5 km. Já uma meia maratona, você requer uma preparação mais prolongada. Então, quando nós vimos o comentário, olha, eu participo dos 10 esse ano e no ano que vem eu entro na meia. Ou então eu estou participando da meia maratona esse ano porque há 6 meses eu corri o 10. Então, em média, vai durar ali pelo menos 1 ano, dependendo do caso, 6 meses. Se alguém que já tem um volume de treinamento, 20, 30 quilômetros, é possível que ele se prepare em 6 meses. Porque uma prova como essa, ela requer, como um dos atletas mencionou, ela requer uma base, uma preparação geral, vamos supor assim, uma pré-temporada que faça com que ele atinja na semana uns 50 quilômetros. Então, poxa, mas eu tenho que correr 50 quilômetros na semana para correr 21? Sim, porque você tem que ter uma preparação para suportar principalmente os treinos mais longos. O que mais assusta o corredor de meia maratona ou o corredor de maratona é justamente a distância. Nos 5 quilômetros, ela já é propícia a isso. Se eu cansar, eu ando. Nos 21 quilômetros também acontece isso. Só que o desgaste é tão grande que muitas vezes a pessoa, mesmo andando, ela não consegue completar. Então é importante uma preparação maior. Exato. Né? Chega extenuado, muitas vezes a pessoa chega meio cambaleando. A gente vê até os líderes, os atletas de elite, quando completam uma prova de 21 km, uma São Silvestre, muitos chegam cambaleando, pela temperatura e pelo próprio desgaste. Exige demais do corpo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar de preparação, e daqui a pouquinho eu vou colocar um e-mail também do Kleber Guilherme para você que quiser outras dicas relacionadas às provas de pedestrianismo, corrida, enfim, atividade física. Antes de tudo, vamos com o nosso repórter André Gianocari. Gianocari, onde você está, André? Bom dia. Olá, Léo Lucas, olá você que está acompanhando a programação da TV Mais ABC agora. Eu estou aqui, em frente do pódio, daqui a pouco vai acontecer a premiação aqui na 14ª Meia Maratona Caixa Cidade de Santo André. O cinegrafista pega a imagem ao fundo, os pódios estão vazios ainda, porque o pessoal vai chegar para cá daqui a pouco, viu? Olha, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, bastante animação, música aqui para o pessoal também entrar no clima do esporte, entrar nessa adrenalina da atividade física. Léo, só para adiantar você que está aí no estúdio, o pessoal que está acompanhando a transmissão da TV Mais ABC, ao vivo, diga-se por sinal, né? São agora 9 horas em ponto. Olha só, o Fábio Francisco do Nascimento foi o vencedor da prova de 5 quilômetros, junto com a Cleide de Sá Santos, também foi a vencedora, aí na categoria feminina. Nos 10 quilômetros, Léo, quem ganhou foi a Valéria Melo Cataruzzi, ela foi a vencedora na categoria feminina, e o Jussivaldo Nogueira Diniz também venceu aí os 10 quilômetros na prova masculina, na categoria masculina. Nos 21 quilômetros, o vencedor foi o Rafael Magalhães, e na categoria feminina, a Edneuza de Jesus. A nossa equipe está aqui, Léo, esperando o pessoal chegar para cá, os competidores, para que a gente possa pelo menos tentar conversar com eles. O prefeito Carlos Grana deve também estar presente aqui nesse momento em breve, e também a secretária de Esporte, a Marta Sobral, estará presente aqui também para a entrega da premiação. Por enquanto, essas são as últimas informações da premiação que acontece aqui no Complexo do Paço de Santo André. Mas olha, Léo, nem o frio tirou a animação dos competidores, viu? Muita gente aqui, mandou o frio embora. Todo mundo aqui bem à vontade, e São Pedro colaborou segurando um pouquinho a chuva para que a maratona acontecesse com sucesso. O André Gianocari, que está ali no pódio, esperando os grandes campeões, o Fábio Francisco e a Cleide de Sá, o Jussivaldo Nogueira Diniz e a Valéria Melo.
O Fábio nos 5 km, junto com a Cleide, nos 10 o Jussivaldo, a Valéria e nos 21K o Rafael Magalhães e também a Edneuza de Jesus Santos. Já conversamos com o pessoal na chegada, naquele momento, né? Olha o pessoal tirando uma foto aí. O pessoal se valendo de uma foto, o registro de mais uma prova concluída, ou de repente eu sempre friso isso, porque é tão importante. Pode ser a primeira prova daqueles senhores que nós vimos ali. E é tão legal você correr a primeira prova, né? Eu faço uma conotação, né, com a primeira transmissão que nós fizemos aqui na TV, que foi justamente em 2003, na Meia Maratona Cidade de Santo André, a segunda edição da Meia Maratona Caixa Cidade de Santo André. É tão marcante, é tão legal, é tão bacana. Olha aí que imagem legal também do pessoal nos bastidores, as meninas nos bastidores, recepcionando todos os convidados ali pertinho do pódio também. E você tem outros serviços, Kleber, que é muito importante também, né? A massagem, né? O pessoal vai medir a pressão arterial em determinado ponto aí também no estacionamento da Prefeitura de Santo André. Ou seja, tudo isso faz parte do evento. Tudo isso engloba para se ter um evento grandioso, para se ter um evento em que o pessoal pense e fale, olha, essa foi minha primeira, mas o ano que vem eu tenho que voltar de qualquer jeito. E esse suporte final, ele é importante porque é o momento que o atleta ele fica mais vulnerável, como você falou, né? Eu preciso de uma hidratação, eu preciso de uma massagem, de repente a pessoa se sentiu uma cãibra durante a prova, a pessoa que passou mal, então ela tem que ter esse suporte no final. E ali é uma área de confraternização. As pessoas se reúnem, você vê ali um local agradável, um sofá ali, um local bem bacana, as pessoas combinam. Para falar da prova, para falar da próxima, para falar que vai voltar o ano que vem. Exatamente. Então é um momento, eu até brinco com as pessoas que eu oriento. Eu vou na prova acompanhando o resultado, o tempo, mas a parte mais legal é a parte final. É nessa parte final onde você conversa, é a parte final onde você tira dúvida, onde você fala de outras provas. Muitas vezes, esse pessoal que está aí, vão sair, é muito comum essa cena nas provas de rua. Você vê esse pessoal aí, daqui a pouco você vê esse pessoal no shopping, tomando um café, numa padaria. Então é um momento muito marcante ali, as fotos, o famoso selfie, é uma coisa que você não esquece. E se for a primeira prova, então, mais ainda, você guarda a primeira prova, você pode esquecer de todas. Eu tenho 45 anos e eu lembro exatamente do dia que eu fiz a minha primeira prova. Há quanto tempo, que mal lhe pergunte? Eu fiz minha primeira prova ali no início dos anos, na metade dos anos 80, 86, foi a minha primeira prova. E o interessante é que eu me lembro dessa prova e às vezes não lembro de uma prova que eu fui, por exemplo, campeão estadual, campeão de um evento da Federação Paulista de Atletismo. Nos detalhes maiores, eu lembro esse comentário também. Agora, o que a gente recomenda sempre? Eu mesmo falo muitas vezes para os meus alunos, meus atletas, se você entrou sem inscrição na prova, também respeite Ana Maria, a organização. bom dia, está assistindo? Ela tem toda uma logística preparada, um custo. Então já falou o nome dele, parece que vai apresentar, ele ganhou. No final, a medalha. Ganhou, a Rosana ligou para mim falando que ele ganhou, tá todo contente. Só não tem, acho que premiação, porque ele é do 5, né? Então, mas aí ele acabou de falar o nome dele agora, vai acho que mostrar ele recebendo a medalha, alguma coisa assim, a senhora fica ligada aí. Então tem todo Tá um bom. cuidado ali, tem todo um carinho. Então, só que a senhora ligou agora, né? Não viu do começo, né? Pra ajudar quem Eu tinha tá- ido na missa, quem senão tá eu tinha na prova. ligado Lógico, desde o começo, mas eu cheguei na missa que eu liguei. Nunca, Mas não faz mal. Aquele que não está inscrito. Então, Mas tá como passando, a aqui senhora tá não no inscrito, 27? tem esse bom senso de Então, não querer, vai, por o exemplo, moço falou que vai mostrar a premiação do Fábio de Francisco, áreas de não que sei o são quem. exclusivas de quem tá na prova. Então, eu não sei se vai mostrar mesmo, mas fica de olho. Porque você vai ganhar Tá uma bom? camiseta legal. Tá, você tchau. vai Vem à utilizar tarde aqui depois nós conversa. no seu Tchau. treinamento em outras Tchau, provas, né? Você vai ter a sua fruta, você vai poder guardar a
sua chave, o seu agasalho em um local seguro, enfim, você tem diversos benefícios. Mas claro, como disse o Kleber, você vai participar pela primeira vez, eu vou lá correr, eu vou lá brincar, eu vou lá confraternizar, respeitando sempre a logística e as regras da prova, e de repente no próximo ano você vai e se inscreve. E claro, sempre fica a nossa recomendação para você se inscrever, não só na Meia Maratona Cidade de Santo André do próximo ano, mas em todas as provas que você pretende correr. E olha que legal aí, o pessoal tirando uma foto, o pessoal se divertindo com fraternização, parabéns. Parabéns às Julianas, aos Josés, ao Luiz, que está aí nessa foto. Parabéns a todos participando desta edição da Meia Maratona Caixa Cidade de Santo André. O pessoal que parece que corre junto, né? Um pessoal que muitas vezes nem se conhecia, Kleber, e passou a se conhecer nesse métier, nesse meio da corrida. Eu já tive a oportunidade de fazer muitas amizades na prova. Você acompanha muitas vezes as provas como São Silvestre e você tem um contato com a pessoa e depois a pessoa vira seu aluno, vira seu amigo, pessoa de outro estado, outra cidade. Kleber, rapidinho, vamos chamar o Joaquim Alés. Outro convidado aí, Joca, por favor. Isso, Léo Lucas, mais dois convidados, mais dois super atletas aqui que acabaram de participar da corrida. O Bernardo Reis, que é o presidente da Arisa. Parabéns aí pelas entrevistas, o pessoal na massagem pós-prova, importante também. Daqui a pouquinho nós vamos ao pódio. O André tem total prioridade para chamar no momento em que os atletas forem premiados. Vamos ter a premiação dos 10 quilômetros e também dos 21 quilômetros. A gente viu há pouco, no momento que o Joaquim fazia as entrevistas, né, uma imagem com um personagem vestido de Chaves. É o Josué Eugênio, número 314. O Josué, que olha, muitas e muitas provas se fantasia, eu já tive a opção, que é o Pato Sabina, Escola de Conhecimento, e é fantástico para ser visitado também, e no site da prefeitura você tem outras informações. Tá, olha aí o seu Josué Eugênio! Ô, seu Josué, parabéns! Tá aí, fez a inscrição, pegou o seu kit lá, pegou a sua medalha, parabéns, seu Josué. Não é fácil correr com a roupa do Chaves durante 21 quilômetros, Kleber. E uma coisa bacana, a gente brinca, a gente acha engraçado, são figuras folclóricas das nossas corridas de rua. Mas às vezes a pessoa imagina o seguinte, ele está correndo assim, ele não está tendo benefício nenhum. E há um benefício, como você mesmo falou, de alegria, de socialização, satisfação. E querendo ou não, pois é, e querendo ou não, ele tem um gasto calórico também. A gente esquece disso, né? Ele está ali na brincadeira, mas ele tem um baita do gasto calórico. Só, se ele fizesse, por exemplo, caminhando uma prova como essa, ele gasta em média 5 calorias por minuto. Olha aí, quanto ele está perdendo em calorias. Esse gasta mais. Tem só tomar cuidado para hidratar bem, porque ali vai esquentar pra caramba ali dentro. Né? Esse aí é o Moisés Antônio Botelho. Moisés Antônio Botelho. Consegui te identificar pelo número aqui, viu, Moisés? Porque correr fantasiado de múmia, 21 quilômetros, não é fácil. A gente não sabe exatamente se ele correu essa quilometragem. De qualquer maneira, está inscrito, a numeração com 3 dígitos, né? É a inscrição para os 21 quilômetros. Legal essa imagem também. Parabéns, produção, por mostrar aí o aspecto que o pai vai correr e a criançada, na comodidade, tem atividades. E não é só essa, tá? Daqui a pouquinho tem uma prova para a meninada, para a criançada, uma prova também de pedestrianismo. Você vê aí os troféus que serão distribuídos daqui a pouquinho. E a imagem foi muito legal, da atividade para as crianças também. O pai vai correr, deixa a criança brincando ali também com o responsável, claro. O que a gente tem que lembrar sempre, apesar de ter todo esse apelo hoje das provas, do incentivo ao filho, o pai não pode cobrar do filho uma postura de atleta. E muitas vezes o pai quer espelhar no filho aquilo que ele foi ou aquilo que ele não foi.
Então, porque eu queria ser um atleta de alto rendimento e não fui, eu vou fazer com que o meu filho seja esse atleta de alto rendimento. No primeiro momento, ele pode ter condições. Você consegue identificar um garoto em potencial, principalmente para as provas de longa distância, principalmente a partir dos 15 anos. Grandes atletas mundiais que chegaram a campeões olímpicos, atletas campeões mundiais, iniciaram sua carreira esportiva dentro da corrida de rua, dentro das provas longas, a partir de 15, 16 anos. E antes disso, não pode fazer nada? Pode e deve fazer exatamente isso que a gente está vendo na imagem. Incentivar, levar o filho. É a brincadeira. Fazer ele viver o ambiente. Exatamente, é o viver o ambiente. A criança que vai correr daqui a pouco a prova infantil, ela vai lá, ela tem o seu número, ela tem seu kit, mas o que está mais sendo aguardado pela criança é essa brincadeira. É isso que ela quer. Ela vai, ela brinca, ela curte, ela põe a medalha no peito, mas a brincadeira é o legal da E você sabe que é muito gostoso, eu tive a oportunidade de levar minha filha também. O ano passado a gente trabalhou, felizmente trabalhamos aqui na transmissão também, então não deu para levar a Poli para brincar, para correr aí na meia maratona cidade de Santo André. Mas eu tive a oportunidade de levá-la no ano retrasado em uma prova organizada pela USP, também no feriado do dia 12. Organizado dentro da USP, né? Não pela Universidade de São Paulo, mas dentro da USP. E ela teve a plena satisfação, eu vi ali, no momento que ela recebeu a medalha, no momento que deram a bananinha para ela, né? Poxa, eu me sinto, tá se sentindo uma atleta. A maçã, a banana, a fruta, a medalha, tudo isso faz parte, né? O aspecto que faz parte das provas de pedestrianismo, e a criançada cada vez mais ganhando a sua camisetinha também. Olha que bacana, né? Tá curtindo cada vez mais e cada vez mais cedo, está curtindo este ambiente que é altamente saudável, muito saudável. É o ambiente que a gente gostaria muito. Valeu Rafael, valeu Enzo, parabéns. E a gente gostaria muito que todas as crianças tivessem a oportunidade de participar de um evento como esse. Daqui a pouquinho tem o pódio. O André já está por lá e o André fica à disposição para chamar no momento que for necessário. A gente vai ter a premiação da Valéria Mello, do Jussivaldo nos 10 quilômetros, assim como todos aqueles que chegaram, os 5 primeiros que chegaram nos 10K e também nos 21. E o André, eu gostaria de pedir, viu André, se possível, trazer o tempo oficial, porque a gente tem o tempo do Jussivaldo, por exemplo, de 34 minutos, na proximidade dos 34 minutos. Precisa saber de fato qual foi o tempo oficial do Jussivaldo. O pessoal da organização já dispõe disso. Rafael Magalhães, que completou a prova, você anotou exatamente o momento que o Rafael completou a prova, Kleber? O extra-oficial do Rafael foi 1h10:02. Extra-oficial, né? Praticamente 10:02. O Renilson Vitorino da Silva no passado fez 1h10:56 oficial. 56. Ou seja, ele conseguiu bater o tempo do ano passado, longe do recorde, né? O recorde conquistado pelo... Alô, Léo Lucas, olha, vai começar então a cerimônia de premiação agora, aqui no Complexo do Paço. O apresentador vem chamando então as vencedoras, as 5 primeiras colocadas. A Valéria Mello Cataruzzi ficou em primeiro lugar, mas vai começar então em contagem regressiva, a partir da 5ª colocada. 5ª, 4ª, 3ª, 2ª, 1ª colocada. Vamos chamar junto para premiar. Elas estão chegando. As 5 primeiras colocadas. Em 5º lugar, Betânia Robetti, com tempo de 50 minutos e 29 segundos. Betânia Robetti, que é o nosso querido diretor-geral da TV+, senhor Carreiras, por favor. Carreiras, diretor-geral da TV Mais ABC. 5ª colocada. É quem vai entregar o troféu Robetti, para a corredora de 50 minutos. A corredora 1072. Uma salva de palmas. Ela que fez a prova em 50 minutos e 29 segundos. Colocada, Lucimar Maria da Silva Possar. Chamamos ao palco nosso querido secretário de comunicação, Renato Feitosa. Ele que vai entregar um troféu à nossa 4ª colocada. Olha aí a Lucimara, aliás, fez a prova em 44 minutos e 50 segundos.
de 44 minutos e 50 segundos. E em terceiro lugar, É a corredora a Dionísia 1314. Chamamos o secretário, chamamos o deputado estadual Luiz Turco para entregar o troféu à nossa terceira colocada. Ela que fez o tempo de 44 minutos e 33 segundos. A nossa segunda colocada, a Vanessa Oliveira Barbosa. Uma salva de palmas, a Vanessa. Olha aí, Vanessa. Chamamos ao palco a secretária de Esportes, Lazer, Marta. Por favor, venha entregar o troféu à nossa segunda colocada. Ela que fez o tempo de 44 minutos e 19 segundos. E a nossa grande campeã, a Valéria Melo, 14. E chamamos ao palco o nosso excelentíssimo prefeito, Carlos Grana, que vai entregar o troféu à nossa grande vencedora. Prefeito de Santo André, Carlos Grana, entrega Ela o que fez o troféu. tempo de 43 minutos e 37 segundos. Uma salva de palmas. Valéria As Melo grandes Gattuso. vencedoras dos 10 quilômetros dessa 14ª meia maratona da Caixa, aqui na cidade de Santo André. Nosso grande parabéns, nosso muito obrigado pela participação. Então elas A estão sessão de fotos. fazendo a sessão aqui de flashes. fotos. As 5 vencedoras, a Valéria que foi a corredora 1999. É isso aí, Ela valeu fez a André, prova a em gente 43 segue aqui. minutos e 37 segundos. Valeu Daqui a André, pouco- a gente segue daqui a pouco a aqui, prova daqui a vai- pouquinho o André vai ter as informações e vai entrevistar também as atletas. A Valéria que falou conosco de qualquer Ai, outra. que metida, viu? A simpatia foi a quarta colocada, né? Exatamente, a quarta colocada nos 10 quilômetros, a Lucemar Maria da Silva Possar. Que simpatia da Lucemar! A premiação dos 10 quilômetros vai começar também. Daqui a pouquinho o André vem aí com as entrevistas. Antes a gente vai conferir a premiação dos 10 quilômetros. A gente tem a locução oficial também do evento.